Boa noite. Vocês lembram do caso que eu trouxe aqui no canal da Priscila e o seu filho de 4 anos no Espírito Santo que foram mortos de uma forma suspeita, onde o marido e pai da criança encontrou os corpos imersos em uma poça de sangue e era um mistério que a Priscila ela era uma espécie de agiota. Pois é, pessoal, os culpados deste crime é um pastor evangélico e a amante dele. Esse caso ele chocou toda a comunidade, porque o fato desse homem ser um pastor evangélico aumenta a revolta e a incredulidade em torno do caso. Ricardo Elias Santana, de 45 anos, é o responsável pela morte da Priscila dos Santos de Ambrósio, de 35 anos, e o seu filho Igor Gabriel de Ambrósio, de apenas 4 anos. Eles foram presos e são acusados de cometer esse brutal assassinato da mãe e do filho. Não é apenas este crime que coloca o casal sobre os holofotes. Eles também estão sendo investigados por outros 2 homicídios. É uma tentativa de assassinato contra um outro agiota, que é um idoso, que ocorreu em circunstâncias similares à morte de Priscila e do seu filho. O crime contra Priscila e o seu filho foi planejado com frieza e brutalidade. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a dupla usou uma marreta, um martelo pesado, para quem não sabe, para tirar a vida de Priscila e Igor. Priscila foi morta na frente do seu filho, que tentou, ao ver a sua mãe agredida, desesperadamente salvar a mãe. O pequeno Igor acabou reconhecendo os assassinos e por isso também foi morto de maneira brutal. Os detalhes macabros deste crime. O chefe da divisão especialista de homicídios e proteção à pessoa de Serra, o delegado Rodrigo Sandimori, revelou que a vítima tinha emprestado 10 mil ao pastor. Para não pagar a dívida, ele e a sua amante, que se chama Lavelina Noêmia de Oliveira, de também 35 anos, eles decidiram eliminar Priscila e, consequentemente, o seu filho. Além desse crime, o pastor, entre aspas, e sua amante são suspeitos de tentar matar esse senhor de 66 anos, que havia emprestado a ele 4 mil, e naquele dia, Lavelina se encontrou com o idoso, enquanto Ricardo aguardava ao lado de fora. Quando o senhor saiu para comprar cerveja, Ricardo entrou e se escondeu. Quando o senhor voltou, foi atacado com a marreta e teve o pescoço cortado. E ele está internado em estado gravíssimo. Quando ele foi preso agora pelo crime da Priscila e o seu filho, em depoimento, Ricardo demonstrou arrependimento seletivo, ou seja, apenas ele diz que sente pela morte da criança, não da mãe. Esse fato só reforça a frieza e a maldade desse casal. E o mais incrível, gente, é que essa Avelina, conhecida como Lena, ela mantinha uma amizade com Priscila. E ela chegou até a cuidar do pequeno Igor. E ela foi a que arquitetou todo o crime. As prisões e as investigações do caso. As prisões ocorreram em Nova Carabina, o mesmo bairro onde aconteceu o duplo homicídio. As pessoas ficaram chocadas ao saber que esse pastor, que era tido como um homem religioso, teria um amante e ainda por cima teria cometido esse brutal homicídio. Em depoimento, o pastor e a sua amante, eles confessaram a tentativa de homicídio do idoso, mas sobre outros 2 homicídios investigados, a polícia ainda não forneceu detalhes, porque pode não ser só esses 2. Com a cuidadora de idosos, a Lena,
que é amante desse pastor, foi encontrados os objetos que pertenciam à vítima, a Priscila. E a marreta foi encontrada na casa do Ricardo, que é esse pastor, que é a arma do crime. Segundo a polícia, eles colocaram esse bilhete, porque não sei se vocês lembram que tinha um tal de um bilhete que quando a polícia chegou, que foi fazer a perícia, encontrou um bilhete com o nome de outras pessoas, que eram também agiotas. Isso era uma tentativa de despistar, de levar a investigação para outro lado. E eu até comentei no vídeo anterior. Quando eles chegaram lá na casa, né, para falar com a Priscila, a Yavelina, ela, por ter já amizade com a Priscila e cuidar algumas vezes do Igor, ela tentou entreter o menino, né? E eles foram lá com a desculpa de pagar a dívida. Eles já estavam planejando o crime. Eles levaram a marreta e o tal bilhete já escrito. Isso mostra que realmente é um crime premeditado. Enquanto Yavelina distraía o Igor, Ricardo atacou Priscila com a marreta. Ao ouvir os gritos, Igor correu até a varanda, né, para ver que estavam atacando a mãe dele. E como ele reconhecia, porque ele já tinha 4 anos, ele já reconhecia os criminosos, ele foi morto. Os objetos pertencentes às vítimas estavam com a Priscila e a arma do crime com o Ricardo. É revoltante e é de uma indignação assim tamanha. A brutalidade desses 2 crimes e a revelação de que o suspeito é um pastor evangélico causou uma onda de revolta e indignação. Como pode, né, alguém que prega a palavra de Deus cometer atos tão hediondos? A comunidade está em choque e as autoridades prometem justiça para as vítimas. Pois é, pessoal, um fim trágico de uma família, né? Vejam que essa coisa de emprestar dinheiro também não é uma boa coisa, é fora da lei, é um crime. Priscila e Igor estavam eles estavam prestes a se mudar para uma nova casa. Eles moravam nessa casa há 20 anos. Mais ou menos. E eles estavam prestes a se mudar para uma nova casa, né? É um sonho interrompido tragicamente, porque eles estavam prestes a se mudar, estavam terminando de ajustar algumas coisas na casa nova, né, reformada, para se mudar. E, infelizmente, esse crime foi interrompido por causa de 10 mil reais que os suspeitos deviam, né? Quem presta dinheiro a juros e quem toma dinheiro a juros sabe que tem que pagar, que é uma coisa ilegal, né? E eles tomavam dinheiro de várias pessoas, não conseguiam pagar e planejavam tirar a vida das pessoas, né? Então foi um crime premeditado e executado com tamanha crueldade. E deixa claro que a maldade humana pode se esconder até mesmo sobre a máscara da fé. É o que a mais a gente tem visto, né? Religiosos cometendo barbáries. E pode não ser só esses 2 crimes, né? É isso, pessoal. É muito triste. Eu trouxe para vocês o desfecho desse caso, né? E uma criança de 4 anos que não tinha nada a ver com a história, porque estava no lugar errado, na hora errada, né? Foi massacrado. É isso, pessoal. Sem mais, que Deus nos proteja e até o próximo vídeo.